São como sussurros no céu, quando estou chorando pra ti. O grito de uma alma ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, pra cada erro há um tribunal. Ainda bem que dentro de mim tua presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chorar com sintomas que o mundo causar, novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. São como sussurros no céu, quando estou chorando pra ti. O grito de uma alma ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, pra cada erro há um tribunal. Ainda bem que dentro de mim tua presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chorar com sintomas que o mundo causar, novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. São tantos erros que cometi e o Senhor não me transformou em réu. São experiências que eu vivi, hoje nada me separa do céu. Meu remédio é tua palavra, ó Senhor. Ela é mais doce que o puro mel. Sarado estou, vivo para o teu louvor. És a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chorar com sintomas que o mundo causar, novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. Boa noite, queridos irmãos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos mais uma vez para podermos cultuar a Deus neste momento tão sublime que o Senhor nos concede, este privilégio de podermos estar junto com os nossos queridos irmãos, nossos irmãos da comunidade Logos Internacional de Curitiba, e todos aqueles que nos seguem, todos aqueles que estão conosco participando das quintas-feiras às 20 horas, nossos cultos, e domingo às 10 horas da manhã. Eu quero dirigir a vocês nesse instante, com meu coração contrito, quebrantado diante de Deus, com todo amor, com todo temor diante do nosso Deus. Chegamos até Ele através do nosso Salvador Jesus Cristo, que nos proporciona este meio, esta liberdade que Ele nos trouxe, para estarmos com os nossos irmãos, cultuando ao Senhor nesses pequenos minutos que aqui o Senhor nos concede, para orarmos ao Senhor e meditarmos na palavra de Deus. Eu convido você agora para orar comigo nesse instante. Pai querido, santo, poderoso, Deus de misericórdia, estamos diante da Tua santa presença, Senhor,
Pai, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, Senhor Jesus, aos corações dos nossos irmãos que estão juntamente conosco nesse instante para te cultuar, para levar a ti a adoração, levar a ti os seus louvores, Senhor, a sua oração. Pai, só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. O Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor, tem todo o poder sobre os céus e a terra, sobre as nossas vidas. O Senhor conhece, Senhor, a nossa vida, porque o Senhor nos criou. E aqui estamos, Pai, redimidos no sangue do Cordeiro. Somos filhos porque aceitamos a Jesus, o seu Filho amado, como nosso único, suficiente, exclusivo Salvador das nossas vidas. Pai, que nesse momento o Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração e que esta palavra que nós agora vamos entregar aos teus filhos, vamos meditar nesta palavra, ela possa vir de encontro com a nossa necessidade. E eu sei que esta palavra vai surtir efeito no coração dos teus filhos, porque é a tua palavra, a palavra diz que ela é viva e eficaz. Então, Senhor, eu sei que ela vai encontrar guarida nos corações. E tem pessoas que estão, Senhor, diante de ti, falando, pedindo ao Senhor socorro nesse instante, Senhor, buscando o entendimento da palavra, Pai, buscando a paz que o mundo não nos dá, mas o Senhor nos traz a paz. Eu sei que tem pessoas andando por vários caminhos, buscando caminhos que não chegam a ti, mas nós apresentamos, Pai, o caminho verdadeiro. A palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra nos diz que a palavra é a lâmpada para os nossos caminhos. E também nos diz que só o Senhor nos leva a Deus. Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a porta. Caminho verdadeiro, eu sou o caminho que leva a Jesus Cristo. E ninguém chega a Deus a não ser através de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Jesus está dizendo para você, para nós. Então é só nele e é só por ele que nós conseguiremos chegar a Deus e obtermos as nossas vitórias em Jesus Cristo. Eu oro agradecido nesse instante por essa oportunidade. Que os nossos ouvintes, os nossos irmãos possam estar com seus corações preparados, receptível, Senhor, a esta palavra, com os ouvidos aí audível a esta palavra, porque o Senhor tem a vitória para cada um de nós, e o Senhor está entrando com providência na tua vida, em nossas vidas neste momento, porque quando nós nos propomos a falar com Deus, a orar, a buscar a presença do Senhor, nós não saímos de mãos vazias. Há sempre um milagre a realizar através de Jesus Cristo em nossas vidas. Por isso eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, estamos felizes porque o Senhor tem estado conosco, tem nos abençoado. Temos passado por provações, por lutas, mas o Senhor está sempre presente. Ele está sempre com as suas mãos estendidas, nos direcionando, nos guardando e nos conduzindo ao caminho que nós propomos seguir e aonde nós queremos chegar, que é a vitória ao céu. Esse é o nosso descanso, a nossa morada eterna. Então, irmãos, com muito amor eu me dirijo a vocês, peço licença para adentrar os vossos lares e eu quero que você saia abençoado nesta noite. Eu quero que você creia nas palavras que eu simplesmente estou servindo como um canal de bênção na tua vida, porque o que eu vou proferir aqui vem das Sagradas Escrituras. E tudo que nós realizarmos, tudo que eu ministrar a você, seja para a honra e glória do nome do Senhor. Tudo isso seja feito direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai receber a tua vitória. Basta somente crer. Eu quero ler uma palavra com os irmãos que se encontra nesta epístola que Paulo escreveu aos Romanos. Paulo aqui escreveu esta epístola aos Romanos no capítulo 5 e versículo 12. Eu vou ler rapidamente aqui esses versículos, depois nós vamos discorrer sobre eles. Eu quero ser breve para que haja um entendimento aqui da palavra de Deus.
Romanos capítulo 6, versículo 12, diz assim: não reine, pois o pecado em vosso corpo mortal, para o obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, antes vos apresenteis a Deus, como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça, para que o pecado não tenha domínio sobre vós. Esse versículo é muito interessante. Todos são, mas esse aqui nos chama atenção. Para que o pecado não tenha domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Deus não o quer? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sereis servos daquele a quem obedecerdes, do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Amém? Então, irmãos, nós vivemos aí num mundo assim, muito tribuloso. É uma vida que nós levamos, vivemos e buscamos as realizações da nossa vida, mas sofremos, principalmente aqueles que decidiram aceitar a Jesus. Sofremos aí muitos ataques, né, dos nossos adversários aí, que são vários, são esses espíritos decaídos, esses que foram lançados lá do céu por se rebelarem contra Deus. Aí então está essa legião aí comandada pelo cabeça Lúcifer, né, que domina. A própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então jaz nas trevas. Nós procuramos vir para a luz. O Senhor nos concede esta bênção, nos concede esta oportunidade de sairmos das trevas e virmos para a luz. Então vivemos num mundo muito atribulado, muito complexo, podemos dizer assim, a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. E eu gosto muito de pregar sobre esses evangelhos que falam muito de uma vida santificada, uma vida reta diante de Deus. Essa é a pregação que serve para mim, e eu passo para a igreja, eu passo para os irmãos. E a Bíblia sempre está chamando-nos atenção para nós desviarmos do pecado, para que nós possamos buscar a santificação, porque a própria palavra diz que sem a santificação não veremos o reino de Deus, a glória de Deus. Nós não temos condições. O pecado nos afasta de Deus, e para nos aproximarmos de Deus não tem como nós participarmos das coisas deste mundo e participarmos das coisas de Deus. Isso até pode acontecer na nossa vida, né? Aí nós ficaremos em cima do muro, né? E é o que o inimigo quer. Ele fala, fica em cima do muro. Você pode ser um crente fervoroso, né? Fervoroso. Você pode também participar das coisas deste mundo, porque você está neste mundo, você não tem como sair deste mundo, e está aí a realidade, e se nós não encararmos isso, nós vamos, muitos dizem assim, vamos até enlouquecer, não vamos conseguir. Mas eu digo que isso não é verdade. Embasado na palavra de Deus, olhando aqui para a luz da verdade, que é a Bíblia, Jesus Cristo nos ensina diferente. E esses homens aqui, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, com uma vida que ele teve assim com Jesus, um encontro, a sua experiência de vida com Deus, né? Sua experiência própria que ele teve com Jesus Cristo, ele aprendeu, ele foi transformado. Então ele tinha toda esta bagagem, toda este conhecimento que ele adquiriu, o adquirimento secular e o conhecimento que Deus lhe havia dado através do Espírito Santo, as revelações que o Espírito Santo trouxe a Paulo, e ele então escreveu esses livros aqui, escreveu esses versículos para nos dizer, e nós constatamos que realmente é a palavra de Deus,
né? A palavra transformadora. Então, Paulo nos ensina e nos dá dica, através do Espírito Santo de Deus, que é possível, sim, nós vencermos este mundo e é possível nós sairmos de cima do muro e seguirmos a estrada que o Senhor, a caminhada que o Senhor nos proporcionou para não resbalarmos ou não cair deste muro, porque a tendência, quem está em cima do muro, é sempre cair para o lado, né, mais fraco. E aí nós vamos cair para o lado do adversário, e aí a coisa complica. Mas quando nós caímos para o caminho, este caminho firme, este caminho que o Senhor nos propôs, sentimos mais segurança. E é esse caminho que nós devemos trilhar. Então, Paulo diz aqui a respeito do pecado e de que nós podemos sim vencer esta natureza pecaminosa. Ele diz, não reine, quer dizer, não domine, pois o pecado, a natureza pecaminosa, irmãos, pode dominar outra vez o coração e a vida do crente. Se o crente não manter seu olhar constantemente em Cristo ou na cruz. O corpo mortal é neutro, significando que pode ser usado para a justiça ou para a maldade. Então ele diz aqui, para o obedecerdes em suas concupiscências, o versículo. Quer dizer, as luxúrias ímpias são realizadas pelo corpo mortal, se nós não mantivermos a nossa visão lá na cruz de Cristo. Então eu vou lendo aqui, nós vamos observando, irmãos, as explicações que nós vamos ter a respeito desta palavra. E não tampouco apresentei vossos membros ao pecado, quer dizer, eu sou corpo mortal ao pecado, como instrumento de iniquidade, quer dizer, a natureza pecaminosa. Antes vos apresenteis a Deus, devemos nos render a Cristo e a cruz. Somente isto garante a vitória sobre a natureza pecaminosa. Como vivos dentre os mortos, fomos levantados com Cristo, a novidade de vida. Aí já estamos vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. E a palavra diz, em vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Pode ser feito só em virtude da cruz. E nossa fé, que continua diariamente ali na obra terminada na cruz, ali quando foi, Jesus Cristo crucificado, que concluiu ali a vitória. Então, Lucas 9:23 fala a obra conclusiva de Jesus. Para que o pecado não tenha domínio sobre vós. Então, irmãos, para que nós possamos viver uma vida de santificação, para que o pecado não tenha domínio sobre as nossas vidas, nós conseguiremos viver desta forma. A natureza pecaminosa não exercerá domínio sobre nós se como crentes seguimos exercendo sempre a fé em Jesus Cristo. De outra forma, a mesma natureza, seguramente, irmãos, ela exercerá domínio sobre a nossa vida, sobre o crente. A Bíblia diz aqui, pois não estáis debaixo da lei. Se tratarmos de viver esta vida por algum tipo de lei, irmãos, não importa qual seja a lei, se é boa ou ruim, em seu próprio direito, comprovaremos que a natureza pecaminosa exercerá domínio sobre nós. Mas não estáis debaixo da lei, irmãos. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Aleluia. A graça de Deus flui ao crente de modo interminável, só quando o crente exercita a fé em Cristo, no que ele fez na cruz. A graça é simplesmente a bondade de Deus exercida por e através do Espírito Santo e dado aos santos, imerecidos de tal bondade. Nós não merecemos, mas Deus nos dá esta graça. E ainda fala no 15, pois que, Paulo aqui ele volta a dizer, a primeira pergunta que fez neste capítulo, pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Não. Se acreditarem nisso,
então mal entendemos completamente a graça. A graça de Deus nos dá a liberdade de viver uma vida santa que teremos pela fé em Cristo na cruz, e que nos dá o direito, e não nos dá o direito de pecar. E não nos dá o direito de pecar, como alguns pensam, irmãos. A graça é abundante, mas se nós estivermos vivendo debaixo da graça, nós não pecaremos. Nós vamos entender isso. Deus não o quer. Todo verdadeiro crente aborrece o pecado, porque isso é a ideia de viver debaixo do seu... É tão interessante, né, irmãos, que nós percebemos aqui, todo verdadeiro crente aborrece o pecado. Nós tentamos viver uma vida de santidade ao Senhor, nós estamos neste processo de santificação, mas nós percebemos aqui que viver, a ideia de viver debaixo do seu domínio, quer dizer, o domínio de Deus é detestável, né? Muitas pessoas pecam, não conseguem, porque eles acham que viver uma vida assim é uma vida muito difícil de servidão. E aí, quando não aceitamos, porque a Bíblia diz que nós somos servos, ou somos servos de Deus ou somos servos de Satanás. Não tem outra alternativa. Nós somos servos, quer queiramos ou não. E a palavra nos diz aqui que se nós não aceitarmos estas condições que são impostas a cada um de nós para vivermos uma vida em santificação, uma vida com Deus, uma vida de vitória, aí nós fadamos a viver uma vida detestável, uma vida sem vitória e uma vida aniquilada, um crente anêmico. Não vamos vencer as tentações deste mundo, irmãos. Há essa modernidade, a mídia, somos bombardeados todo dia pela mídia, este celular, que veio essa modernidade, bombardeando as crianças, os jovens. Nós vemos que as pessoas, muitos por não saberem usar este aparelho, tornam-se escravos. E as suas mentes começam a ser perturbadas por tudo aquilo que eles têm visto. E aí misturam muito, esse evangelho moderno. Muitos nos até chamam de pregadores das catástrofes, irmãos. Pregadores das coisas que só abalam a natureza do homem, traz tristeza. Mas, muito pelo contrário, nós viemos aqui falar do amor de Deus e dizer que Jesus, falar desta graça aqui que nós usufruímos, desta graça que o Senhor tem nos dado, uma graça imerecida, deste Jesus, deste Deus tão bondoso, piedoso, amoroso, longânimo, mas não podemos deixar de falar sobre este Deus que também é justiça. Esse Deus que abomina totalmente o pecado. Então, o próprio Paulo diz que não pode sair de uma mesma fonte água doce ou água salgada. Não tem condições, irmãos. Nós estamos louvando aí, engrandecendo o mundo, vivendo numa sociedade corrompida e, ao mesmo tempo, dizendo que somos crentes em Jesus Cristo. Podemos até dizer, não é proibido nós falarmos o que nós quisermos falar, levar uma vida do jeito que nós quisermos levar. Mas nós temos que levar em consideração que essa palavra é verdade e que um dia nós estaremos diante de Deus e temos que dar conta das nossas vidas diante do Senhor. E que Ele deixou esta palavra nos ensinando que nós não devemos compactuar com o mundo. Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, por compaixão de Deus, de Jesus Cristo,
que não vos conformeis com este mundo, irmãos, e que nós temos que apresentar o nosso corpo a Deus, o nosso coração ao Senhor Jesus, nossa vida, porque nós somos templos do Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, a gente entristece muito porque vê tantas coisas acontecendo. O Espírito Santo é santo, irmãos. Ele não pode estar morando dentro de uma pessoa, deste corpo mortal, que a Bíblia diz, vós sois templo do Espírito Santo. Ele não pode estar aqui dentro do coração da vida do homem, o homem estando num lugar totalmente aonde as coisas ali são abomináveis, vivendo uma vida dissoluta, e dizer que o Espírito Santo, que ele tem o Espírito Santo e que ele é um crente, vamos dizer assim, crente todo mundo é, né? Crente, a palavra diz crer. Eu não estou aqui exortando, não estou criticando a fé de ninguém, mas a palavra de Deus aqui nos diz, nos ensina e nos leva a uma santificação, irmãos, a como vencer essas ideias, a como vencer este momento que nós estamos vivendo de tanta mistura, irmãos. Porque a Bíblia nos fala que será separado o joio do trigo, irmãos. E nós temos uma vida a apresentar ao Senhor. Um dia daremos conta, irmãos, diante do tribunal de Deus. E lá não temos como dizer que eu participava só um pouquinho das coisas mundanas, mas eu estava na igreja. Eu ia participar da ceia do Senhor. Eu fazia o bem, eu ajudava os pobres, eu fazia tanta caridade. E agora, mas a Bíblia diz, sede santo como eu sou. Sem a santificação não veremos a glória de Deus. E Paulo está nos ensinando, irmãos, que nós ainda temos essa oportunidade de viver, de usufruir desta graça que o Senhor nos dá, graça imerecida. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sereis servos daquele a quem obedecerdes. Como eu já disse aqui, irmãos, o crente ou é escravo de Cristo, já que isto é a palavra servo. Servo significa escravo. Ou ele é escravo de Cristo ou é escravo do pecado. Não tem outra saída. Aleluia. Que o será se não guardar a fé em Cristo Jesus. Se não guardarmos, irmãos, a fé em Cristo Jesus, se nós não estivermos vivendo uma vida de busca de santificação, nós não veremos a glória de Deus. Então, irmãos, esta é a palavra. Esta é a palavra que eu tenho para nós nesta quinta-feira. Que nós possamos, irmãos, ser servos de Jesus Cristo, para não sermos escravos do pecado. E que nós temos um recurso ainda, irmãos. Temos um Jesus que nos acolhe. Temos ainda um recurso, que é a palavra de Deus. Aqui, a palavra nos dá o norte, nos orienta a vivermos uma vida santa. Uma vida sem se misturar, irmãos, com essas coisas deste mundo. Buscar direção do Espírito Santo. Sabedoria para que nós possamos viver uma vida digna diante de Deus. Porque nós temos certeza que no grande dia, aquele grande dia, o tribunal de Deus, ali será exposto. E o Senhor vai dizer, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Ele vai separar aqueles que vão viver a vida eterna com Ele. Vai separar aqueles que vão viver a vida eterna com Satanás. Esta é a realidade, irmãos.
Mas este evangelho está sendo pregado. Este evangelho está sendo anunciado. E a Bíblia diz aqui que o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. O pecado ele destrói. O autor, Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas há um recurso, Jesus Cristo. Ele está falando conosco nesta noite. Temos este recurso. Temos esta vitória em nossas mãos. E eu convido você a orar comigo agora. Faça um propósito ao Senhor. Busque ao Senhor. Oração, busque a direção de Deus. Busque a revelação do Espírito Santo. Fala, Senhor, eu estou com dificuldade, eu não consigo. Eu misturo muito as coisas, eu quero participar um pouco das coisas deste mundo e quero participar das coisas do Senhor. Mas que nós possamos viver somente para Cristo, irmãos. Porque a tua vida, a minha vida foi resgatada por um preço muito alto, o sangue de Jesus Cristo. Oramos ao Senhor. Pai querido, Deus de misericórdia, esta palavra foi entregue aos teus filhos. Ó Deus, estamos aí, muitos orando, pedindo, Pai, uma cura física, o Senhor concede. Uma cura psicossomática, uma cura espiritual, uma cura, Senhor Jesus, espiritual. E o Senhor, sei que está realizando isto. Pai, nos concede, dá aos teus filhos esta vitória. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso. Cura esta enfermidade, liberta estas vidas agora. Senhor, dá sabedoria aos teus filhos, discernimento da tua palavra, Senhor. E que esta mensagem que eu entreguei possa, Senhor, surtir efeito em cada coração, Senhor. Porque o Senhor vai buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E a trombeta está para soar a qualquer instante. Nós pregamos isto, Pai, a todo instante que o Senhor virá buscar um povo remido e lavado no sangue do Cordeiro, aleluia, que o Senhor está preparando a sua igreja. Ah, Senhor, ah, Deus, que o teu povo possa estar alerta, Pai, que eles não venham, Senhor, estar adormecidos, Senhor Jesus, sem, aleluia, a tua direção. Oh, meu Deus, Pai querido, orienta a tua igreja, Senhor, orienta os teus filhos, para que possam, Senhor, acordar, Senhor, e olhar para o céu, aleluia, e ver, Senhor, ter a inspiração divina em seus corações. Ó Deus, eu estou orando por este povo, por esta nação, pelos teus filhos. Ó Senhor, que nós possamos estar atentos, levando uma vida santificada ao Senhor, buscando o Espírito Santo a todo instante. Liberta, Senhor, os cativos e oprimidos. Cura, Senhor, toda a enfermidade, Pai. Em nome de Jesus eu oro agora e abençoo os teus filhos. Em nome de Jesus, que todos recebam agora a bênção do Senhor e a sua vitória. Em nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe, meus queridos irmãos. Até domingo, às 10 horas da manhã. Venham todos para a igreja. Nós estamos fazendo o nosso culto presencial. Está sendo uma bênção. Venha participar conosco, entre aí no nosso site, participe, abençoe esta obra, contribua com o teu coração. E eu agradeço a todos os irmãos, nossos membros da comunidade, nossos fiéis dizimistas. Estamos aqui porque vocês têm mantido esta porta aberta. Que Deus seja louvado em vossas vidas, que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém? Recebam a bênção apostólica, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós para todos sempre. Amém? Comunidade Logos, a família abençoada, estamos nessa. Até domingo, em nome de Jesus. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos aqui, estamos nós aqui. Só pra te
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos